Político de estimação. Você tem um político de estimação? É, parece incrível, né? Mas tem gente que tem político de estimação. Melhor termo que eu encontrei para definir. E o que seria? Bom, os principais aí, nós podemos nomear o Bolsonaro e o Lula. Né? Para os defensores de Bolsonaro e para os defensores de Lula, estes dois não têm nenhum defeito. Até parece que nem são seres humanos, são superiores. São semideuses, porque não cometem erros. Né? É incrível, né? E na vida pública, né? Na vida pública você não cometer erros. Você está acima de qualquer suspeita de erro. E, gente, veja bem, eu não estou falando aqui de desonestidade, blá blá blá, essa conversa fiada, não. Eu estou falando aqui da pessoa não cometer erros. E nós sabemos que, seja quem for, seja o presidente, o ex-presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro, seja eu, seja você, seja eu, nós temos defeitos, e muitos. Portanto, não é possível que você adore alguém e diga eventualmente que essa pessoa não tem nenhum defeito. E quando apontam esse defeito, eles transformam aquilo, eu diria que eles transformam aquilo numa qualidade, ou até fingem que não existe. Né? Então, é muito complicado isso, né, gente? É muito complicado. Os defensores de Lula acreditam que ele já esteja eleito, sem saber quem são os candidatos adversários. Os de Bolsonaro, idem, sem saber também quem são os candidatos. E já consideram esses os bons, sem esperar quem poderá vir, se poderá vir melhor que esses. Né? Por que não existe a possibilidade de vir um outro candidato, uma terceira, quarta via, um candidato mais preparado intelectualmente, emocionalmente, que consiga formar uma equipe melhor? Por que não existe essa possibilidade? Primeiro ponto, para eles, né, que pensam assim, vai ser só os dois e o meu, no caso eles, né, cada um que com o seu predileto vai ser o eleito. E ponto final. E, sobretudo, irão fazer do Brasil um excelente país. Bom, então, o Brasil está maravilhoso. Eu vou ao mercado todos os dias. Preciso ir ao mercado todos os dias em função do meu trabalho. E claro, é nítido o aumento dos preços, etc. e tal. Mas o aumento dos preços para os bolsonaristas atuais, sim, os bolsonaristas atuais, os bolsonaristas, porque o candidato deles, o presidente que eles idolatram, está no poder. Então o presidente não tem culpa de nada. Olha, não é nenhuma responsabilidade do governo federal para eles o aumento dos preços. Porém, aí que está o X da questão, né? Então, se o governo federal não tem nenhuma responsabilidade, ele não pode fazer nada sobre o aumento dos preços, não pode fazer nada, certo? Aumentou, não pode fazer nada. Quando cai o preço, se a inflação dá uma, digamos, uma calmada, aí ele tem mérito. Ora, se não é responsável por aquilo que de ruim aconteceu, não pode ser também o detentor do mérito, né? Como que a pessoa... Eu tenho mérito nisso, apesar de eu não ter responsabilidade, de eu não poder fazer nada, etc e tal. Não, mas eu tenho mérito. Eu adoro calor.
e detesto frio. E ninguém pode fazer nada em relação a isso. É da natureza, é Deus que decide. Aí faz frio, eu digo, olha, não é comigo. Mas faz calor, eu digo, olha, vocês viram? Fiz fazer calor. Olha, que interessante. É mais ou menos a mesma coisa. Então se você aponta, olha, o real desvalorizou assustadoramente desde que o governo assumiu. Desde 2019, o real, frente ao dólar, que é a moeda referência mundial, a queda foi brutal, né? Não chegava a 4, não precisava de R$ 4 para comprar um dólar, hoje precisa mais de 5. Se você aponta isso e dizem, não, o governo não pode fazer nada em relação a isso. O dólar é o dólar, e ele sobe e não tem como. As mãozinhas do Paulo Guedes aqui. Mas, quando o real valoriza, aí eles apontam. Olha, você viu? O governo fez o real valorizar. Foi a quarta moeda que mais valorizou nesse ano de 2021. É mesmo? Mas vem cá. Se ele não tem culpa pela queda, se ele não tem culpa pela desvalorização, por que tem o mérito da valorização? Qual que é a lógica disso? Né? Esse tipo de coisa não faz sentido, gente. Isso é preciso ser mudado. Isso não pode estar certo. Né? Eu sou uma pessoa que não detesto política e nem tenho ódio à política ou aos políticos. Tem político desonesto? Tem. Como em qualquer categoria na sociedade vai ter gente desonesto. Tem médico desonesto, tem advogado, tem pastor, tem padre, tem trabalhador do povão. Todo lugar tem gente desonesto. Um político não é diferente, tem político desonesto. Mas eu não vou generalizar a política de uma maneira geral, como muita gente faz. E não vou ter fã-clube, não vou pertencer a fã-clube, não vou ter político de estimação. Eu tenho os políticos que eu tenho, pelos quais eu tenho admiração. Né? Vou citar dois nomes aqui. O Cristóvão Buarque, certo? E o Fernando Henrique Cardoso. E eu tenho ressalvas contra esses dois. Cristóvão Buarque tinha a ideia de que a educação resolveria tudo ela por si só, não precisava de mais nada. Então, se vocês observarem, quando ele foi candidato a presidente, toda proposta dele resumia a educação. Se bem que essa questão de proposta única, né, no Brasil faz o maior sucesso. Né? O professor Clóvis lembra de uma questão muito interessante. Ele aponta o seguinte: François Mitterrand foi eleito em 1981, salvo engano, e ele apresentou 100 propostas para melhorar a vida do cidadão francês. 100 propostas. E ele venceu a eleição com 100 propostas. Na nossa primeira eleição após o fim da ditadura, nós tivemos, se eu não me engano, 14 candidatos. E Mário Covas, né, que faleceu, o filho dele também, infelizmente. O Mário Covas copiou o François Mitterrand, apresentou 100 propostas. E aí o professor Clóvis faz uma observação: não, o brasileiro não vai ter paciência de analisar 100 propostas, prefere uma. E foi mesmo. O vencedor naquela eleição, que Mário Covas apresentou as 100 propostas para melhorar, para mudar o Brasil, foi Collor. E ele tinha uma única proposta, que ele não cumpriu, evidentemente, que era o caçador de Marajá. Vou ser eleito para caçar marajás. Sucesso. Foi eleito. Ah, não.
Não custa lembrar, né? O Bolsonaro também não é diferente. Né? Qual que era a proposta do Bolsonaro? Combater a corrupção. Combate à corrupção, ponto final. Resolveu o problema. Não estou dizendo que corrupção não é nefasto para o país e que nós não devemos combatê-la. Evidente que sim. O problema é que se você vai colocar só essa proposta, só isso, é para desconfiar desse candidato. No mínimo. É o que eu faço. Não é? Ah, e o seu candidato tinha uma proposta só. Né? Investir em educação. Sim, ele tinha uma proposta só, é verdade. Mas nos debates, quando apontavam os problemas, ele sempre tinha ali uma ideia para resolver. E é claro que ele colocava a educação em primeiro lugar. E essa era a proposta dele. Então eu tenho críticas a ele. Também, evidentemente. Né? E o Fernando Henrique? O Fernando Henrique também tem crítica. A principal delas, ele aprovou a reeleição. Dizem aí que comprando votos. Não sei dizer se é verdade, mas há essa suspeita. E claro, ele não comparecia aos debates, né? Pelo menos no segundo mandato, né? Que eu me lembro muito bem. Ele não foi a debate coisa nenhuma. E aí ele venceu no primeiro turno, né? Na outra eleição, o Lula, quando concorreu com o Serra, quis dar uma de Fernando Henrique. Não compareceu aos debates. Só que ele foi pro segundo turno. E, claro, aí no segundo turno ele teve que comparecer aos debates. E o Serra deixou isso claro, né? Falou para ele. Você quis imitar o Fernando Henrique, só que o Fernando Henrique venceu no primeiro turno. Então o Fernando Henrique tem esse mérito. Foi o único presidente que venceu a eleição no primeiro turno, desde que existe nessa modalidade. Né? Se você, cada um tem o seu de estimação, cada um conta a sua vantagem, puxa a sardinha para sua brasa. Eu, no caso, puxo aqui para o Fernando Henrique. Mas, claro, não é meu político de estimação. Até porque já aposentou, né, gente? Vamos, convenhamos, né, na idade dele e tal. E é lógico, eu tenho candidatos aí para votar. Eu espero que eu tenha opção na próxima eleição de votar. Mas não vou fazer parte de fã-clube de político, não. Isso eu não faço. Até mesmo porque eu não acredito em Salvador da Pátria. Quando eu vou votar, eu analiso, além do candidato, quem está com ele. Bom, isso aí nós temos que dar o braço a torcer e dizer que no caso do Bolsonaro também aconteceu algo semelhante, aconteceu isso, né? O Paulo Guedes trouxe bastante votos para Bolsonaro. Eu acho que ele deu ali uma credibilidade. Então teria um economista liberal para chancelar ali o que ele falava. Deu certo. Pelo menos no quesito eleitoral deu certo. Agora vamos ver, estamos esperando o resultado prático disso. Veio pandemia, a gente não pode falar, não sei, né? Mas talvez dê certo mesmo, né? Vamos torcer. Mas eu não tenho político de estimação.